Olá, muito bom dia para você, amigo da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos, pela manhã, você encontra nesse espaço a oportunidade para tirar dúvidas sobre a aposentadoria, os benefícios do INSS, os direitos trabalhistas. Você pode participar pelos nossos canais de interatividade. Hoje quem está comigo, quem eu convidei para debater um tema do momento que daqui a pouquinho você vai saber, em nome do UGM Sindicato, o presidente Isaac Ortiz. Pela Aura, Associação Única dos Rodoviários Aposentados, está com a gente o presidente Sérgio Vieira. O Sintergs encaminhou para a gente o diretor da entidade. Os técnicos científicos são representados pelo Danilo Krause. E para responder as dúvidas sobre Previdência, o nosso especialista em nome de CRJ Advogados, Dr. Luiz Gustavo Ramos. Hoje, gente, vamos debater, vamos discutir sobre eleições 2018. Os dilemas para você escolher o voto, em quem votar. Tudo isso daqui a pouquinho, aqui na tela da Band. Não saia daí, aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone, para a gente dar o pontapé inicial, vamos começar essa edição com muita consultoria previdenciária, dúvidas sobre INSS, também direito do trabalho, mande pelos nossos canais que a gente vai passando aqui na tela da Bandeirantes. Hoje, com muito prazer, recebemos o Dr. Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados, para responder as dúvidas sobre Previdência. Dr. Luiz, já lhe saudando, nesse início do programa, respondemos lá para o Ivo Oliveira dos Santos, ele é lá de Farroupilha, lá da Serra. Gostaria de saber quanto tempo demora para sair um processo judicial por incapacidade de trabalhar. Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, aos colegas debatedores aqui. Seu Ivo, não há propriamente um período determinado de duração de um processo de benefício por incapacidade na Justiça. No entanto, a média que tem demorado um processo desse, seu Ivo, doutor Solano, é em torno de 6 a 7 meses para a realização da perícia e a apresentação do laudo. Agora, a finalização do processo depende muito do resultado da própria perícia. Claro. Se a perícia for favorável, o INSS muitas vezes é chamado para compor um acordo, enfim, para liquidar o processo mais rapidamente. Agora, se a perícia for contrária, se demandar recurso, um processo desses, infelizmente, pode chegar a 2 anos, 2 anos e meio. Perfeito. A Márcia, eu pago por ser microempreendedora, ela é MEI, né? Certo. Mas estou sendo descontada por ser professora da educação infantil. Tudo isso me ajuda para me aposentar? Tenho 43 anos de idade. Essas contribuições que são feitas pelo MEI, microempreendedor individual, elas não auxiliarão na concessão da aposentadoria, tendo em vista que essa modalidade de desconto previdenciário só se destina à aposentadoria por idade. Como ela já contribui como professora, e imagino que ela contribua para o regime geral, não é servidora pública, porque aí seria uma situação um pouco diferente. Exato. Se como professora ela contribui também para o regime geral, eu aconselho que a nossa telespectadora reveja essa contribuição do MEI. Se não houver necessidade, é melhor encerrar. Perfeito. Canal aberto para você mandar suas dúvidas aqui sobre Previdência e Direito do Trabalho. Olha, todas as semanas o Boca no Trombone debate um assunto de relevância com os nossos convidados. Hoje vamos falar sobre eleições. Quem amplia para a gente é o nosso produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Um bom dia, doutor Solano, bom dia para quem nos acompanha. As eleições estão se avizinhando e com isso surgem questionamentos como quem escolher. Para tratar justamente sobre este assunto, nós temos a companhia da doutora Silvana Krause, cientista política, e o primeiro questionamento que eu faço é justamente sobre o dilema que existe entre aquele que já faz parte do meio político e com isso, com a possibilidade de estar corrompido pelo sistema, e aquelas pessoas marinheiras de primeira viagem e que não têm experiência por outro lado. Como é que a gente pode olhar sobre esse viés? Um bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, renovação por si só não é necessariamente uma qualidade do voto. Nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é renovar. Né? Nós temos experiências de políticos que estrearam
na administração pública, no Poder Legislativo, e já demonstraram, num curto espaço de tempo, que têm uma grande dificuldade de entender o fenômeno político. Por outro lado, nós também temos políticos tradicionais, que são experts nessa dimensão de atuação política no Parlamento ou no Poder Executivo, e que também nos deixam a desejar. Então, o importante é, em segundo lugar, observar o que eu quero com essa renovação, se é que eu quero. Nós temos vários políticos experientes que têm muita qualidade, né? Nós temos que ter muito cuidado e entrar nesse clima da antipolítica. Tá? Isso não nos vai trazer soluções. Quando o cidadão comum vai comprar uma roupa, ele vai procurar estudar qual é a roupa que quer. Por que ele não estuda quando ele vai decidir seu voto? Está na hora de se aprofundar um pouco mais na sua decisão, não decidir na última hora. Muitas pessoas se descolaram nas últimas eleições do perfil político, dizendo que eram empreendedores, são gestores. Como é que você analisa esse fenômeno? Bom, eu tenho dito que política não é para iniciantes, é para iniciados. Né? O que nós vimos na última eleição de 2016, por inúmeras razões, é que houve um discurso do business politics, né? Da política como empreendedorismo. Estamos vendo nessas administrações o grande despreparo e a grande instabilidade administrativa. Eu sempre digo, administrar na lógica privada não é a mesma do que na lógica pública. Um prefeito não pode demitir a Câmara de Vereadores, um prefeito não pode demitir a Associação dos Hoteleiros da cidade que estão reivindicando alguma coisa, um prefeito não pode demitir um DCE que quer uma passagem mais barata, de passagem urbana. Então, as dinâmicas, as naturezas da administração pública e da administração privada são distintas, e isso se aprende num processo, isso é profissional também. Perfeito. Então, muito obrigado, doutora Silvana Krause. Eu passo a palavra agora para vocês aí no estúdio. Pois é, e agora? Como saber o que é melhor? Como eu vou relembrar aqui, estão comigo o Isaac Ortiz, do UGERME Sindicato, o presidente Sérgio Vieira, da Aura, pelo Sintergs, o Sindicato dos Técnicos Científicos aqui do estado do Rio Grande do Sul, Danilo Krause, diretor da entidade, e também o doutor Luiz Gustavo Ramos, pelo CRJ Advogados, é o time de debatedores hoje do programa. Presidente Isaac Ortiz, começando pelo senhor, como fazer essa diferenciação, né? Candidatos experientes, com carreira política, mas que podem estar envolvidos aí em esquemas de corrupção, e os novos, esses que nunca tiveram no meio político e não têm experiência. Qual é a melhor saída? Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos telespectadores. Olha, eu acho que a cientista política ali, ela definiu mais ou menos o que a gente pensa, né? Desprezar a política por desprezar, renovar por renovar, eu acho que não é o melhor caminho, né? Assim como todos têm que ter a chance, os novos têm que ter a chance de chegar na política, nós não podemos descartar todos que estão na política também, né? O importante é a gente fazer uma avaliação do partido que a gente escolhe para votar, daquele cidadão que a gente vai escolher para votar, do candidato que a gente vai escolher, né? Eu estou falando dos antigos, né? Ver como ele se comportou na Câmara, como é que ele votou, se votou contra o trabalhador, se não votou. Todos nós temos interesse em alguma coisa na política, né? Sem dúvida. Então, quem vai votar tem que fazer uma avaliação melhor, valorizar mais o seu voto, né? Tem que escolher melhor. Falsas promessas mirabolantes, né? Eu vou resolver tudo de uma vez só, vou resolver isso, também não. A gente tem que passar por um processo hoje, um processo seletivo de educação, de como se votar. Eu acho que isso é o principal. Saber o que a gente necessita como cidadão. Sim. Hoje se fala em segurança, saúde, educação. Saber há quanto tempo essas pessoas que estão na política hoje estão falando desses assuntos, né? E os novos também, uma pesquisa dos novos que estão entrando. Justamente, também. né? Peneirar bem, buscar informações, né? Presidente Sérgio, muito se fala e algumas pessoas fazem um jogo muito forte do movimento antipolítico. Né? Como se todos nós não vivêssemos com a política, né? Pela política, porque isso é necessário. Como tratar isso, né? Porque a política é um instrumento de grande importância para a sociedade como um todo. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Muito bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores, amigos da mesa.
Realmente é um momento atípico, um momento muito importante para que nós possamos ter consciência da necessidade do voto, da necessidade de conhecer quem estava ali. Nós temos um número muito preocupante, nos últimos meses discutimos isso na questão política, que foi os 308 deputados. 308 deputados comprometidos aí com a perda salarial do trabalhador, com a reforma previdenciária, com a reforma trabalhista. E a reforma previdenciária só não saiu porque nós, aposentados, através da FETAPERGS, através da COBAP, tivemos um movimento muito forte e é um momento muito crítico nesse momento. Um momento em que a política está muito desacreditada e nós temos a oportunidade única, Solano e demais debatedores da mesa, de que podemos agora fazer a diferença. Acredito muito numa grande maioria silenciosa desse país, um cidadão de bem, que paga seu imposto, que contribui, que esse cidadão agora, independente dos nossos movimentos que fizemos nas ruas, nas estradas, é necessário que se faça, aquele cidadão que está recebendo essa informação na sua casa, das bandalheiras políticas que está aí, das malas de dinheiro que correm por todo esse país, está o momento de renovar. E disse bem a cientista, renovar com consciência, renovar com competência e achar realmente quem possa nos representar. Danilo Krause, os técnicos científicos pensam assim também? É o momento que a renovação ela se desenha como uma das alternativas, mas a avaliação ela tem que ser bem criteriosa. Não podemos deixar de lado bons políticos, porque, como já foi dito aqui, né, pelos colegas, sim, existem pessoas ainda sérias que estão há um bom tempo aí no meio político. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia, telespectadores da Band. Nós entendemos da seguinte forma: a população está contente com a saúde que ela está recebendo no seu posto de saúde, com a segurança. O agropecuarista está com o atendimento dos técnicos da Secretaria da Agricultura. O povo em geral está contente com os políticos que estão aí? Pelo que a gente vê no Brasil inteiro, não. Então, o povo tem que verificar qual é o candidato que ele quer agora. No meu ponto de vista, nós teríamos que mudar quase todos, com raras exceções, né? E nós temos um outro ponto de vista. Nós queremos colocar uma bancada de servidores públicos. Por que essa bancada de servidores públicos, Paulo Solano e telespectadores? Porque o servidor público é aquele que atende a população, ele sabe onde estão os problemas. E os deputados federais, estaduais, não conhecem o problema da população. E o servidor público está lá na ponta. E nós estamos sendo os culpados disso. Sim. E ao contrário, os servidores públicos que são aqueles que atendem ao público, que sabem como vão fazer isso. Então, nós queremos criar uma bancada especial dos servidores públicos. Nada mais justo, né? As pessoas que operam, né? Quem entrega a segurança, a saúde, a educação lá na ponta, também ter alguém lá no Legislativo. Doutor Luiz Gustavo, a gente teve aí, né, desde final de 2016, aquela ansiedade, será que sai a reforma da Previdência, será que não sai? O texto que veio, ele foi de uma gravidade enorme para uma série de segurados, quase que a totalidade dos segurados. Qual a importância, então, de termos representatividade? Será que, como o Danilo colocou, né, uma bancada de servidores, uma bancada de operadores do direito com expertise, por exemplo, na área da Previdência, na sua área, seria adequado também? Sem sombra de dúvida, mas acima de tudo, doutor Solano, primeiro, nós temos que votar. Essa história de que eu não vou votar, que nenhum me serve, não. Aí nós vamos estar silenciando e uma minoria organizada vai eleger quem bem quiser. Então nós temos que votar. Segundo, nós temos que conhecer em quem nós estamos votando. A mim, particularmente, pouco importa se está aí ou se é renovação, não. Nós temos que conhecer as ideias do cidadão em quem nós vamos votar. Por exemplo, há deputados que votaram contra a reforma da Previdência. Este me serve nesse aspecto, por exemplo. Sim. Agora, há outros que lutaram a favor do sistema bancário, querendo aprovar a todo plano a reforma da Previdência. Esse tipo de deputado não me serve. Então, o mais importante de tudo é conhecer em quem se vai votar, conhecer as ideias do partido, como referiu o nosso presidente, enfim, é isso, conhecer o nosso deputado, o nosso governador e também o nosso presidente que será eleito agora. Sem dúvida, né? Muito conhecimento. É o que se propõe esse espaço aqui, né? Passar conhecimento para você. Vamos passar um pouquinho de conhecimento em Previdência? Continuamos com o doutor Luiz Gustavo Ramos. O Antônio, olha, vamos longe, doutor Luiz, lá para Santana do Livramento. Sofri um acidente de moto e dos 2 meses que parei de receber o seguro-desemprego, eu tenho direito a receber o auxílio-doença?
Sim, senhor Antônio, o senhor tem direito desde que o senhor esteja na condição de segurado. Ou seja, quando o senhor sofreu o acidente de trânsito, o senhor tem que estar ou contribuindo para a Previdência ou estar naquele período que a gente chama de período de graça. E até a título de esclarecimento, quando o cidadão para de contribuir para o INSS, Sim. por no mínimo 12 meses, ele mantém essa condição de segurado. Então, qualquer evento que acontecer que lhe impossibilitar de trabalhar, ele tem direito ao auxílio-doença, que é o caso do nosso telespectador. Agora vamos para a terra do chimarrão. O Venâncio Aires, o João Pedro, gostaria de saber como fazer para ter a informação, se o meu nome está na lista para ser convocado para a perícia médica. É o pessoal com medo do pente fino, doutor Luiz. E tem que ter medo mesmo, né? Porque o que está acontecendo é uma barbaridade, né? Bom, no site do INSS essa informação não consta, ao menos até sexta-feira não constava essa informação no site da Previdência. Eu aconselho que todo aquele cidadão que está recebendo um auxílio-doença, que entre em contato com o INSS pelo telefone 135. A lista está no Diário Oficial, mas o Diário Oficial da União é de difícil consulta. Então, através do fone 135, o cidadão terá essa informação. Tá certo. Mais uma aqui, antes da gente seguir. Loredi, quero tirar uma dúvida. Sofri um acidente de trabalho, quebrei meus 2 punhos e perdi 65% das forças das mãos. Olha só que grave. Estava parado por 6 anos. E em novembro passado acabaram me dando alta. O que faço? Bom, se não tem as condições de voltar a trabalhar, ingresse com uma demanda judicial contra o INSS pedindo para que seja restabelecido o auxílio-doença. Agora, pelo que consta na sua pergunta, a senhora refere que perdeu a capacidade, os movimentos, né, em parte. Isso já indica que a senhora teria, no mínimo, direito ao auxílio-acidente, que é o popular conhecido pecúlio, né, para quem está apto a retornar ao trabalho, mas com uma capacidade reduzida. Aconselho que procure um profissional da área do direito, que milite na área do direito previdenciário e leve lá toda a documentação médica, que certamente o colega vai indicar a melhor solução. Perfeito. Continue mandando as dúvidas sobre Previdência e Direito do Trabalho aqui. Quero provocar o meu pessoal aqui. Presidente Sérgio Vieira, voto de protesto. O que o senhor acha? É uma boa? Porque tem muita gente que diz, olha, vou protestar, né, vou votar nulo, vou votar branco. Tivemos um evento, né, lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. Se elegeu um animal. Um gorila, né? Um macaco. Um macaco, exatamente. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Inclusive a preocupação nossa, aposentados, muitos aposentados, nós temos aí uma grande quantidade de aposentados acima de 70 anos que obrigatoriamente não estão lá obrigatórios a votar. Nós estamos numa campanha junto às associações de ir à urna, irmos lá votar. Isso não podemos deixar de fazer. Porque o grande interesse, os grandes donos desse país, os banqueiros, os donos, enfim, os grandes empresários, o governo, o sistema todo brasileiro não quer, ele quer isso, ele quer que não vá votar. Nós tivemos uma eleição agora em Roraima que menos da metade da população foi lá votar. Nós temos uma eleição em Porto Alegre onde o prefeito foi eleito com menos votos do que branco e nulo. Justamente. Então isso não é, esse voto de protesto, o voto de protesto é ir à urna, conhecer quem vai votar e não deixar de comparecer lá. Presidente Isaac, o que pensa do tema? Olha, o voto de protesto ele nunca foi bom, né? Tu protesta com raiva, tu protesta sem pensar naquilo que está fazendo, né? Então, tem que ser um voto consciente. E isso, existe uma campanha muito grande com interesses escusos, né? De que as pessoas não votem, né? Nós temos que fazer exatamente o contrário, as pessoas têm que votar, participando e a gente fazendo aquele esforço. A minha mãe tem 86 anos e eu levo ela, todas as eleições eu levo ela para votar. Sim. Ela está aí participando da vida ativamente, ela tem o direito e o dever de votar. Eu acho que a gente não pode deixar que os outros decidam as coisas pela gente. Justamente, Danilo, porque o que ocorre? Mesmo tendo uma boa quantidade de votos brancos ou nulos, para se invalidar uma eleição, isso aí teria que se sobrepor de tamanha forma que seria muito mais de 50% dos votos. Ou seja, quem vota dessa forma, necessariamente vai estar abrindo mão de escolher alguém. E alguém vai ser escolhido. Quem vai ser escolhido. E olha só, o Sérgio e eu somos aposentados. Temos mais de 70 anos. Estamos hoje participando dos nossos sindicatos. Por quê? Porque há uma necessidade de nós, aposentados, estarmos na frente das coisas. Claro. Nós temos conhecimento. Por exemplo, nós tivemos agora em Florianópolis um congresso de Previdência. Sim. E o secretário-geral do Ministério da Fazenda, que seria o ministro da Previdência hoje, né, disse categoricamente que eles estão estudando para tirar os direitos, direitos adquiridos que estão na Previdência. Então, nós, aposentados, temos que ficar de olho. E, igual o doutor falou, nós temos que escolher aqueles deputados, candidatos a deputado federal, que estão do lado do trabalhador.
E já houve a reforma trabalhista que já prejudicou muitos. Justamente. Danilo, até para ajudar, doutor, Por para favor. ajudar a bancada, nessa questão que tu fala sobre a importância do voto do aposentado, né, o próprio sistema político atual, ele no momento define que aquelas pessoas que estão surgindo aí, que são os defensores do trabalhador, que a gente conhece a história política de cada um deles, que estão se colocando à disposição do voto agora para se eleger, o próprio sistema já impede que ele seja eleito. Por quê? Porque o próprio sistema já define uma distribuição de verbas muito injusta. Muito desigual, né? Muito desigual. E aí não deixa chance e faz com que aquele que já está lá tenha a grande parte do dinheiro, o financiamento da campanha e faz com que eles permaneçam. Agora, algo a ser mudado, algo a ser mudado. Bom, falamos aqui sobre reforma trabalhista, vamos responder as dúvidas de vocês, nossos telespectadores. Está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Gilson. Estou com uma dúvida. Estive fazendo exames de rotina na firma, no qual um exame deu negativo, e a firma me mandou refazer o mesmo exame por minha conta. É normal isso? Obrigado pela atenção. Gilson, é claro que não. A norma reguladora número 7, ela estabelece que é um ônus da empresa pagar os exames, sejam eles admissional, quando se entra na empresa, exames periódicos, exames de troca de função e inclusive os exames demissionais. A empresa que deve prover o pagamento dessas despesas. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta. Trabalhei 19 anos em uma empresa, sendo 10 anos como varredor de rua, depois 9 anos e meio como coletor hospitalar, isso tudo na mesma empresa. Ao sair dela, eu recebi uma indenização de R$ 7.100, dos quais 20 anos de serviços prestados a ela. Gostaria de saber se eu não teria direito ao quinquênio, pois dizem que a cada 5 anos trabalhado o funcionário tem direito. Só que eu nunca recebi nada. Não tinha hora do almoço, trabalhava com lixo infectado. Sabe, se eu entrar na justiça e vou receber mais algum dinheiro, pois acho que ganhei muito pouco pelo risco que corria. Muito obrigado. Então nós respondemos assim, tem-se que verificar com o advogado trabalhista se na convenção coletiva existe a previsão do quinquênio. Essa 1 hora de intervalo após a 6ª hora trabalhada, se não foi respeitada, tem como buscar, e outros direitos trabalhistas que talvez não tenham sido adimplidos. Obrigado. Siga mandando as dúvidas aí para o nosso quadro Dica Trabalhista e também sobre Previdência aqui na nossa consultoria no Boca no Trombone, sempre aos domingos aqui para você, nosso telespectador da Band TV. Mais questões? Vamos atender lá de Gravataí, Gedair Cardoso, 59 de idade, estudou de 1972 a 74 no Colégio Agrícola e tem 32 anos de contribuição. Atualmente, professor estadual, nomeado com 12 anos. Posso me aposentar? É a dúvida do Gedair. Doutor Luiz Gustavo Ramos. Se computar o período de aluno-aprendiz lá do Colégio Agrícola, sim, é possível que chegue aos 35 anos de contribuição e aí já poderia se aposentar. Outra questão, a Nora Ney, ela é lá de Bagé, paga o carnê desde 2009, faz 60 anos em dezembro. Agora, posso pedir a aposentadoria? Segundo, ela já é aposentada pelo Estado desde o ano passado. Sim. O fato de ser aposentado pelo Estado não interfere na aposentadoria perante o INSS. No entanto, são necessários 15 anos de contribuição. E pelos dados aí da pergunta, nosso telespectador ainda não atingiu os 15 anos. Vai atingir a idade, 60 anos, que é a idade exigida para a mulher, mas ainda não atingiu os 15 anos de contribuição. Tem que atingir, né? Tem que atingir os 15 anos de contribuição. O Pedro, ele está pertinho da gente, ele é de Novo Hamburgo. Tenho comprovados 24 anos de carteira por tempo de serviço e está encostado há 10 anos. A carteira continua assinada. Posso me aposentar por tempo de serviço? E a pergunta dele, esses 10 anos contam? Ele tem 51 de idade, doutor Luiz. Sim, os 10 anos de auxílio-doença contam como efetivo tempo de contribuição para fins de aposentadoria, mas é necessário que tenha pelo menos uma contribuição após o encerramento do auxílio-doença. Bom, somando o período de auxílio-doença com o tempo de carteira, nós chegamos a 34 anos de contribuição. E o homem, independentemente da idade, precisa atingir no mínimo 35.
Então está faltando mais um tempinho aí para que o nosso telespectador atinja os 35 anos e faça jus à aposentadoria. Reta final aí para o jubilamento, né? Quase lá. Bom, a gente está debatendo aqui os rumos, né, para a eleição 2018. Quero saber do presidente Isaac Ortiz. Presidente, a gente falava aqui sobre a importância do voto das categorias, o voto dos aposentados e a juventude. A juventude hoje está sendo massacrada, né, para não votar. Está sendo bombardeada com informações de que a política não é bom, que todo mundo é corrupto, que não é bom votar. Isso, tu imagina o efeito disso, doutor, daqui a uns anos nas nossas vidas, né? E eu concordo com o colega dizendo aqui, conversando, nós temos os sindicatos, temos que incentivar essa juventude a participar da política, a selecionar melhor seus candidatos. Nós tem interesse em prejudicar o trabalhador, em prejudicar aqueles que trabalham a vida toda, tanto o trabalhador do serviço público, como não do serviço público, o agricultor, do comércio, essa gente está muito bem organizada e está com muito dinheiro para fazer as campanhas daqueles que vão votar nos interesses deles, né? Danilo, uma fórmula então é cada vez mais buscar informação em quem vai ser o candidato a ser escolhido? Essa é a melhor saída? Não, sobre o jovem ainda, Solano, sim, por favor. Né? O jovem está procurando emprego. Então, aí que ele tem que ver qual é o candidato que vai ajudá-lo a conseguir o seu emprego. Aquele que é do lado do trabalhador ou do lado do empresário. Porque os empresários estão juntando dinheiro, recursos, para formar um grupo de mais de 100 deputados federais. Então, o jovem não pode votar nesse grupo. Sim. Tem que votar naquele que vai conseguir emprego para ele. Quem é que vai conseguir emprego para ele? Aquele que vai ajudar o desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país é o trabalhador. O trabalhador que busca, que faz com que as empresas andem, que produzam. Esse é o objetivo que o jovem tem que procurar. Tem que acompanhar, né, presidente Sérgio? Porque não basta, muitas vezes, a gente elege alguém e deixa passar os 4 anos, a Deus dará. Não acompanha. É uma das nossas missões. Com né? certeza, doutor Solano. E mais ainda, coloco na mesa para discussão, estão identificados quem são os nossos inimigos. É verdade. Estão lá, nós temos listas em cada associação, em cada sindicato, os caras que votaram contra a reforma trabalhista, tá lá, é só verificar isso. Então, é um momento importante da política brasileira, é um momento de nós mandarmos para casa esses elementos, esses políticos que estão comprometidos com o grande empresário e não com o trabalhador. Então, divisor de águas, né? Esse é o momento que eu confio muito de que nós faremos e confio muito, como eu repito, a grande maioria silenciosa desse país, o cidadão de bem, vai fazer a sua parte na urna e vai mandar para casa esses elementos. Quero agradecer muito ao presidente Sérgio Vieira, presidente Isaac Ortiz, o diretor Danilo Krause, Sintergs, Aura e o Geirme aqui no Boca no Trombone, e fazer uma última questão aqui para o doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, encaminhada pelo seu tocaio, o Luiz Carlos. Tenho 25 anos de motorista. Olha só, presidente Sérgio, posso me aposentar? Uma pergunta dessas no finaleiro do programa é complicado, né? Bom, eu vou deixar no ar, assim, em tese é possível, mas a discussão a respeito da aposentadoria do motorista, ela está bastante latente hoje em dia, mas eu deixo que em tese sim, é possível. Procure um advogado que milite na área do direito previdenciário, leve lá a sua documentação, que é possível. Em tese é possível, mas a briga é longa, demorada e árdua. Procure a Aura. Falar com a Aura lá, né? Também. Associação Única dos Rodoviários Foi Aposentados. reconhecida a penosidade. Exatamente. Bom, a gente encerra, agradecer ao doutor Luiz Gustavo, né? Encerramos por aqui mais um Boca no Trombone. A gente volta domingo que vem, olha, horário especial, ao meio-dia. Vai marcando aí na sua agenda, próximo domingo, ao meio-dia. Dúvidas respondidas sobre aposentadoria, INSS, direitos trabalhistas. E é claro, né? Sempre um assunto, uma pauta do momento com os nossos convidados do Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.